E nessa onda de aumento de preços, vamos falar um pouquinho dos combustíveis. Para começar, vamos dar uma olhadinha nessa tabela, né? Quer dizer, o que aconteceu entre 2014 e 2021 para que a relação entre renda e consumo de gasolina fosse tão prejudicada? Se vocês observarem bem, 2014, para aqueles que estão sempre atenados, foi um ano marcado por uma grande crise generalizada em relação ao petróleo. Mesmo assim, se observarmos os dados, podemos perceber que a relação entre renda e consumo de combustível era muito superior à que temos hoje. Mas então, o que aconteceu para chegarmos à calamidade que temos hoje? Aos níveis que se aproximam daqueles períodos de recessão dos anos 90. Bom, vamos dar uma observada no panorama geral. Primeiro de tudo, temos que entender que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas não é autossuficiente na produção dos seus derivados. E o motivo de não ser autossuficiente nesses derivados depende de uma série de fatores estruturais na nossa economia. A Petrobras, através das suas refinarias, consegue atender ao menos 80% do mercado interno. Os outros 20% são importados, através da produção que é realizada em outras refinarias ao redor do mundo. Neste ponto, temos que levar em consideração que as refinarias brasileiras não estão trabalhando com toda a sua capacidade. O FUT, ou Fator de Utilização de Capacidade de Refino, indica que pelo menos 80% da capacidade está sendo utilizada, sendo que os outros 20% estão ociosos. Naturalmente, existem explicações para essa ociosidade das refinarias brasileiras. Então vamos destacar algumas delas. Alguns economistas chamam atenção para o fato de que a demanda do consumo desses derivados de petróleo no Brasil caiu consideravelmente. Isso explicaria uma certa parte da ociosidade das nossas refinarias. No entanto, isso ainda não explica o porquê nós continuamos importando grande parte dos nossos derivados de petróleo. E talvez o que explique esse problema sejam essas três letrinhas mágicas, né? PPI, ou Paridade de Preço Internacional, uma política pública que vem sendo aplicada no Brasil desde 2006, quando do governo Temer. Bom, mas o que na verdade é esse PPI? Ou Preço de Paridade Internacional? Bom, para entendermos bem essa política pública aplicada desde 2016 com o governo Temer, nós temos que entender as suas três características fundamentais. São elas o preço do derivado no mercado internacional, os custos logísticos e a cotação do câmbio. Bom, então vamos ao primeiro ponto da nossa política nacional de paridade de preço internacional. É o preço do derivado no mercado internacional. Bom, então basicamente o que essa política pública faz é introduzir uma distorção nos preços dos produtos derivados de petróleo que são nacionalmente produzidos. E como que isso acontece? Bom, basicamente o Estado brasileiro faz com que os produtos produzidos nacionalmente através de uma empresa estatal, a Petrobras, e portanto subsidiados muito mais baratos, tenham o mesmo preço dos produtos do mercado internacional. Isso faz com que os nossos produtos nacionais, que poderiam estar sendo vendidos a um preço muito mais interessante, tem uma paridade de preço com os produtos internacionais, ou seja, é como se fosse uma espécie de inflação induzida. Mas neste ponto temos que nos perguntar, isso está favorecendo a quem no final? Basicamente, dois grupos saem ganhando com essa política de preços. O primeiro grupo é dos grandes monopólios de venda de combustível. Isso porque a política de preços da Petrobras faz com que o petróleo produzido no Brasil seja inflado a um preço interessante para sua concorrência. De outro lado, os grandes acionistas da empresa, que acabam recebendo lucros exorbitantes a partir dessa nova política de preços. Quer dizer então que, se a Petrobras vendesse os seus produtos, o combustível, a partir do preço real de produção e não a partir dessa paridade de preços internacionais, essas grandes empresas privadas estrangeiras não teriam condição de competir com a sua política de preços, uma vez que a Petrobras produziria combustível a um nível muito mais barato. Qual seria o resultado? Essas empresas privadas seriam destruídas pela concorrência. Como
como que se resolve isso? Através de um grande lobby. Existem acordos entre essas empresas produtoras de combustíveis e o governo, acordos que favorecem tanto os acionistas, como conversamos, quanto esses agentes privados. Não levando só em conta os distribuidores, mas também esses produtores do mercado internacional de derivados de petróleo, temos que entender também que o Brasil se torna um espaço altamente concorrencial. Não haveria espaço para essa concorrência se a nossa política de preço levasse em conta os preços reais da produção nacional. Isso fez com que, mais uma vez, a nossa capacidade de refino se diminuísse, uma vez que, entre refinar ou importar, existe pouca diferença, já que os valores finais se tornam os mesmos. Então, nossa capacidade de refino caiu mais uma vez, de 80% para 76%. Outros dois pontos a serem considerados, ou seja, o custo logístico e a cotação do câmbio, também influenciam enormemente essa política de preços. Quer dizer, em relação ao custo logístico, considera-se os custos de transporte internacional no preço final do que é produzido nacionalmente. Ou seja, no preço final daquilo que nem rodou o espaço internacional como rodou esses produtos importados. Ou seja, é uma política de inflação desses preços induzida pelo próprio governo federal. A cotação internacional do câmbio também nem se fala, né? Quer dizer, com dólar extremamente caro, tudo que é importado e pago em dólar também se torna mais caro. Então o que o brasileiro está fazendo hoje em dia é pagar em dólar o que é produzido nacionalmente, para favorecer quem? Meia dúzia de acionistas e meia dúzia daqueles que compõem os grandes monopólios das empresas produtoras de combustível. Bom, pessoal, finalizando, vamos a uma reflexão final. A Petrobras é uma empresa estatal, pública. O seu objetivo social é favorecer a população brasileira e não meia dúzia de acionistas ou de donos de grandes empresas privadas. Nós temos hoje a possibilidade de produzir os nossos derivados de petróleo a um custo de produção muito mais baixo e, portanto, a um custo final de consumo também muito mais baixo. Então devemos sempre lutar em favor dessas políticas públicas que verdadeiramente favoreçam a população e não alguns grupos com interesses privados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem também de ficar de olho nas novidades lá no meu canal, Léo Gel. Um grande abraço a todos.